O advogado Celso Vilardi, defensor do ex-presidente Jair Bolsonaro no julgamento dos golpistas no Supremo Tribunal Federal, se enrolou e expôs um áudio retirado do WhatsApp do tenente-coronel Mauro Cid, em que implica o ex-ministro, o deputado federal general Eduardo Pazuello, Luciano Hang e outros empresários aí nesse caso todo. Bom, vamos ver o que tinha na íntegra desse áudio agora no Plantão do Meteoro. Minha gente, é um áudio que implica e complica. Eu vou trazer a Daiane Oliveira aqui na tela. Eu tentei um outro corte, chamei ela de Daiane Andrade, mas é Daiane Oliveira, o arroba dela. Inclusive tá ali, ó, Daiane J. Oliveira, para você seguir a Dai nas redes sociais. Vamos lá, Dai. Contexto geral do que está acontecendo no STF e o que tem nesse áudio de tão comprometedor. O que está acontecendo no STF? De tudo mesmo, é uma vez de tudo que está acontecendo. Agora, ontem nós tivemos um depoimento, acho que do X9 mais amado do Brasil, que é o Mauro Cid. E Mauro Cid é isso, né? Ele é um super X9 aí para o Bolsonaro. Ele foi um delator, ele tem a delação premiada, levou alguns arroxos ali porque ele não queria entregar tudo, mas ele precisou, né? Acabou entregando tudo. Ontem ele chegou a dizer que o Bolsonaro ele fez uma edição na minuta, e nessa edição ele deu habeas corpus, concederia habeas corpus para todo mundo que ficaria preso, mas não para o Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes seria o único que ficaria preso sobre essa tentativa de golpe aí, que daria-se em que o Moraes seria preso, porque estava como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, do TSE, à época. É importante a gente lembrar que o Moraes não era só ministro do Supremo. Ele estava como presidente do TSE e ele impediu, inclusive, para quem não lembra, né, que alguns ônibus do Nordeste não pudessem ficar parados na barricada que foi criada pela Polícia Federal, que esteve na reunião líderes articulando uma possível forma de fazer com que o presidente Lula tivesse menos votos. Então, houve sim uma tentativa de golpe, houve toda uma articulação, houve reunião ministerial para falar sobre isso. E o Cid, quando o Bolsonaro, né, o advogado Bolsonaro, tenta ali colocar Cid numa situação complicada, porque o Cid fala que participou de tudo, mas que não fez parte de nada, ele só estava nas reuniões. Ele, enquanto ajudante de ordens, que é um secretário ali do presidente. E aí ele cita, por exemplo, o advogado do Bolsonaro, um áudio, mostra esse áudio, que seria para comprometer Cid, mas acaba comprometendo outras figuras, como quem? Como o senhor da terceira idade da Havan. Não vou usar o termo que vocês falam dele, mas tem o senhor da terceira idade da Havan aí. Tem também o dono do Coco Bambu, que é um bolsonarista nato, aí, um bolsonarista que está ao lado de Bolsonaro em várias fotos e vários momentos. E outros empresários que foram citados nesse áudio, que era só para espirrar no Cid. Mas ele espirrou em muito mais pessoas aí. Vamos ouvir, Lúcio? Vale lembrar também que o senhor da Havan, ele, pelo TSE, foi condenado por uma segunda vez, uma segunda condenação, e está inelegível até 2028, né? Só para a gente lembrar quem é o Luciano Hang também. Exatamente. Olha a carinha do Mauro Cid aí. Carinha de derrota, né? Celso. Ministro, à luz da resposta dele, eu tenho um áudio aqui do telefone dele que está nos autos. Posso colocar? Por favor. Porque eu não sei. Ô, general, bom dia. Ontem o presidente, eu senti que ele já praticamente, acho que desistiu de qualquer coisa ou de qualquer ação mais contundente. Ontem, por várias vezes, ele comentou que o governo Lula, um possível governo Lula, como ele sempre fala, não daria certo, ele vai meter o pé pelas mãos, ele vai botar os servidores tudo contra ele, né? Tanto que ontem ele comentou e pediu para deixar tudo andar em termos de relatório, que não quer que ninguém fique pressionando nada. Ele conversou bastante tempo com o Valdemar também, ontem no começo da tarde. Ontem o general Pazuello esteve com ele dando sugestões, ideias de como ele podia, né, de alguma forma, tocar o artigo 142, né, alguma coisa assim. Ele desconversou, não quis nem saber, não deu bola, né, para que o general Pazuello estava levando para ele. Também deixou o general Paulo Sérgio tranquilo com relação ao prazo de entrega e o que vai ser escrito no relatório. Inclusive, deu até a entender que o que tiver lá tá bom, né? O
que escrever, tá ótimo. Né? O próprio aquele outro relatório da IVL, que deve estar saindo também, ele não quis pressionar o Valdemar, deixou rodar, né? E na conversa que ele teve depois com os empresários, ele tava o Hang, tava aquele cara da Centauro, tava o Meia Nigre, né? Ele tava o cara do Coco Bambu também, ele também, tipo, que falou, ó, o governo Lula vai cair de podre, né? E o pessoal ficou um pouco de moral baixa, porque os empresários estavam querendo pressionar o presidente, a pressionar o MD a fazer um relatório, né, contundente, duro, né, para virar jogo, aqueles negócios. E ele mesmo já descaracterizou e já falou que talvez os empresários, né, vocês que vão se prejudicar muito com o Lula. Então, presidente, eu queria perguntar... O senhor vai pedir aditamento lá dentro? Só pedir só para segurar uma coisa, porque é uma ação absurda, né? O que o Cid está falando, trocando em miúdos, é o seguinte, ele fala ali que tem conversas com o Valdemar da Costa Neto, que é o presidente do PL, sobre relatórios, esses relatórios ali que falavam sobre o Instituto Voto Livre e organizações não governamentais que tiveram subsídio do partido para contestar os resultados da eleição do Tribunal Superior Eleitoral. Então já é algo muito sério contestar o que elegeu o Bolsonaro por mais de 20 anos, né, que são as urnas eletrônicas. Nesse caso, nos últimos anos, as urnas eletrônicas. E também ele fala, ele cita o nome como do Luciano Hang, o dono do Coco Bambu, que é o Afrânio Barreira, tem também o Joseph Maier Nigri, que é da Tecnisa, e que chegaram a ser investigados por financiar atos golpistas, né? O rapaz lá da Centauro, gente, inclusive é importante saber disso. Quando você for jantar no Coco Bambu, ou quando você for comprar na Centauro, quando você for comprar na Van, saiba que sim, gente, é interessante você ter ciência que essas lojas empregam pessoas, mas que essas lojas também foram investigadas por financiar atos golpistas. Ele faz também referência, né, a algumas outras lojas, algumas outras empresas aí, né? E uma coisa que é interessante é que o Cid, ele hoje, quando o Bolsonaro foi questionado sobre se o Cid, foi ele que escolheu o Cid, ele diz, olha, o presidente como vice-presidente, a gente recebe, né, ajudantes de ordens, são 4, e quando eu cheguei na presidência, me ofertaram 2 do Exército, um da Aeronáutica, um da Marinha, como se ele não tivesse solicitado, indicado o Cid, e todo mundo conhece a relação ali do Cid, do pai do Mauro Cid, com o Bolsonaro, que é uma relação antiga, foram militares, serviram juntos, mas ele deu a entender de que não foi um pedido seu, né? Aí ele fala ainda, olha, Mourão, eu sei que escolheu dele, mas ele não fala que ele escolheu o Mauro Cid. É importante entender que Mauro Cid não era uma pessoa alheia a tudo isso que estava acontecendo, era alguém que estava ali do lado de Bolsonaro e participando de todas as reuniões. Já falei, né? Ajudante de ordem, para quem não sabe, é algo como secretário ali. Até por isso, o WhatsApp dele é tão comprometedor, né? Tem sido utilizado para diversas frentes de investigação. Exatamente. E aí eu vou te pedir só para soltar o finalzinho, né? Quando a última fala que o advogado do Alexandre do Bolsonaro fala, e a gente cita isso, por favor. Denúncia? Não. Em relação aos empresários e ao Pazuello? Não, presidente, não, fiquei na dúvida. Não, é que na verdade, os empresários que foram aqui mencionados, eu não vi entrada no Palácio, por isso eu perguntei. Aqui nós temos e ele está falando de uma reunião, então eu queria saber se ele estava mentindo para contar uma história para o interlocutor, se é verdade. O senhor não se recorda? Não me recordo dessa Qual mensagem. a data? Com a data? Dessa via? É começo de 8 de novembro. 8 de novembro. 8 de novembro. E foi para quem essa mensagem? Para um general, porque começa assim, oi general. Bom, possivelmente foi para o general Freire Gomes, né? Se não está identificado, possivelmente foi para o general Freire Gomes, que era o general que eu tinha uma interlocução mais direta. Mas isso era o que acontecia, mostrava os altos e baixos das conversas que se tinham. Tanto que tem outra mensagem com o general Freire Gomes, que quando eu falo que o presidente estava mal, eu peço para ele falar com o presidente que o presidente estava mal. Então, esse era um pouco da realidade que estava acontecendo no Alvorada nesse momento. Mas eu não me recordo da reunião com os empresários. Realmente, eu não me recordo.
Mas a minha pergunta, ministro, é mais direta. Se ele disse que não houve a reunião... Não, ele disse que ele não se recorda. Pode ter ocorrido a reunião. Pode ter ocorrido? Pode. O presidente já se reunia com várias pessoas, não vou lembrar, 2 meses de agenda. Até Foi exatamente por isso que eu perguntei se ele ficava 24 por 24. Não, normalmente eu ficava, só que nesse período, qual foi a data, ministro? 8 de novembro. Não, 8 de novembro eu estava lá. 8 de novembro eu estava. 8 de novembro. 8 de novembro eu estava lá. É porque nesse período também eu passei 4 semanas fora. Então, por mais que eu não estivesse acompanhando, eu tinha contato, eu ligava para os outros ajudantes para saber o que estava acontecendo. Mas pode ter acontecido a reunião e não tem como lembrar de 8 semanas de reunião pós a eleição. Esse áudio consta no relatório de análise da Polícia Judiciária 4401196, juntado aos autos. Muito conveniente que ele não lembre, mas faz todo um sentido aí, né? Vamos entender uma coisa. Ele cita pessoas influentes e importantes que ficaram chateadas ali, meio que começaram a sair do barco que o Bolsonaro estava. Vou repetir os nomes. Ele fala do Luciano Hang, que é o dono da Havan. Ele cita também o dono do Coco Bambu, que é o Afrânio Barreiras. Ele fala do Josep Maier Nigri, que é o dono da Tecnisa, que é uma empresa aí do ramo de imobiliário, negócios de alto padrão. Ele fala também do dono da Centauro. Então, ele cita empresários extremamente importantes que estiveram aí em reunião com o Bolsonaro e que saíram chateados. Eu gostei até do Moraes. Moraes pergunta, é para fazer o que com essa informação? É para investigar, então, os empresários? É uma informação interessante. Por quê? Para tentar expor o Cid... ele acabou expondo amigos e pessoas ali próximas do Bolsonaro que são acusadas, inclusive, de financiar atos golpistas, e aí foram investigadas em relação a isso. A gente tem aí o próprio Luciano Hang, como a gente já falou, que se tornou inelegível pelo Tribunal Superior Eleitoral, justamente por outros financiamentos de campanhas no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, em que ele teria cometido abuso de poder econômico e, por isso, ele foi 2 vezes já condenado pelo Tribunal Superior Eleitoral. A gente está esperando uma sentença definitiva que não caiba mais recurso para utilizar outro termo para o Luciano Hang, né? Mas é isso. Por enquanto, ele só está inelegível até 2028, Lúcio. E a gente espera que pessoas que apoiem atos golpistas também sejam investigadas em outros processos. É isso, né? E que fique claro, né, Day, acho que é importante pontuar que o depoimento do Mauro Cid, ele, não é que ele é mais importante que os outros, mas a diferença do Mauro Cid para os outros depoimentos que a gente tem ouvido nesse momento lá no STF, é que o Mauro Cid tem uma cor de delação premiada. Então, além de ser, né, contra a lei ele mentir ali naquele momento, como todos os outros depoentes também, ele tem um acordo que, se ele não cumprir com a verdade, ele perde diversos benefícios acordados. Não diria benefícios, né? Vários acordos de fato feitos nessa delação. Então, se o Cid ele foi preparado para isso, porque ele sabe que se ele perder esse acordo de delação premiada, se ele não cumprir com o que foi acordado, a chance de muita coisa cair no colo dele é enorme. É enorme. Então, sim, a gente tem que levar muito a sério o que diz o Cid ali nesses depoimentos. Claro, a gente vai, né, ouvir todos os depoimentos, mas assim, né, o Cid ele tem muito mais a perder do que muita gente ali que deu os depoimentos tanto ontem quanto hoje, né? Como voltar para a cadeia, né, Lu? Como voltar para a cadeia e ficar choramingando, como mandou aquele áudio lá, choramingando aquela vez, né? E ele não tem o gado para dar pix para ele, né? Enquanto outro ele chorou tem. Dizendo isso mesmo, não tem um pix. Ficamos por aqui, Day? Ficamos. Ó, vou colocar na tela para você que o QR Code, você coloca o celular, escaneia e pode se tornar membro do Clube do Fim aqui do Meteoro, tá certo? Um grande abraço, até a próxima.